Você já precisou tomar corticoide por um período prolongado? Ou então já fez festa no consultório do seu reumatologista quando foi o dia de desmame completo da medicação? Hoje nós vamos conversar sobre os corticoides e saber se eles são vilões ou mocinhos no seu tratamento. Eu sou Marcela Andrade, sou médica reumatologista e esse vídeo hoje é para a gente falar sobre os principais benefícios, formas de uso dessa medicação tão utilizada na reumatologia, os seus potenciais efeitos colaterais e se existe uma forma segura e eficaz da gente utilizar essas medicações. Os corticoides são medicamentos que simulam o nosso hormônio cortisol produzido pelas glândulas adrenais. Os corticoides eles têm efeitos anti-inflamatórios e, dependendo da dose usada, também pode ter ação imunossupressora. Essa classe de medicamento foi criada na década de 40 e de lá para cá ela revolucionou o tratamento das doenças inflamatórias e algumas doenças autoimunes reumatológicas. Além da reumatologia, os corticoides também podem ser usados, por exemplo, na asma, no tratamento da sinusite, de algumas condições alérgicas, como urticárias, e também até por curtos períodos, melhorando sintomas gripais, melhorando alguns sintomas de dor, devido a esses potenciais anti-alergênicos, anti-inflamatório e imunomodulador. O corticoide ele pode trazer resultados milagrosos. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que tem o risco daqueles efeitos colaterais. Mas se tem tanto efeito colateral, por que a gente continua utilizando essa classe de medicamento em diversas doenças na medicina atual? O que acontece é que os corticosteroides são remédios que têm um potencial de controle inflamatório muito grande. Então essas medicações, elas são capazes, por exemplo, de controlar uma dor aguda, como por exemplo o caso de um paciente que possa ter uma hérnia de disco com uma compressão de uma raiz nervosa, fazendo uma radiculopatia. Às vezes o uso de um corticoide injetável intramuscular traz uma redução do edema dessa hérnia e um alívio instantâneo ali nas próximas semanas, com perduração desse benefício. Outras funções que a gente pode ter desse corticoide, por exemplo, em pacientes com alergias crônicas, pacientes que têm asma, sinusite, conseguem utilizar essas medicações permitindo ter uma vida com mais qualidade, até que seja introduzido algum outro tipo de tratamento e ele possa ser retirado. Na reumatologia, o corticoide também tem uma atuação extremamente importante. Além do controle da dor, como nós já citamos, também nas doenças inflamatórias, o corticoide ele pode auxiliar, por exemplo, a tratar condições graves, trazendo um resultado rápido, imediato e salvando órgãos que podem ser vitais para o funcionamento do nosso corpo. Um exemplo clássico do uso do corticoide em altas doses na reumatologia, mas que é extremamente importante, é, por exemplo, quando nós temos o acometimento de um rim por um lúpus ou por uma vasculite. E aí, ao invés do paciente perder a função renal, ao invés da gente ter aquele paciente evoluindo talvez para uma necessidade de diálise, utilizando o corticoide na dosagem certa e no momento adequado, a gente consegue salvar aquele rim, controlando o processo inflamatório causado pela doença de base. Então sim, o corticoide, apesar de todos os seus problemas, ele traz uma resposta imediata. Ele é a droga que consegue trazer um alívio instantâneo e um controle dos sintomas mais rápido, enquanto a gente ganha tempo para poder introduzir algum outro tipo de medicamento, seja um imunomodulador, seja um imunossupressor, que vai poupar a quantidade de corticoide, deixando que a gente retire essa medicação e vá controlando a doença progressivamente com outro remédio. Mas já depois de ter tirado o paciente daquela situação mais crítica de dor, ou então de uma situação mais crítica de acometimento de um órgão vital, como coração, pulmão, rins. Então é extremamente importante ainda essa classe medicamentosa e ainda não temos nada tão equivalente que possa substituí-la. E por isso ela ainda permanece até os dias atuais sendo muito utilizada na medicina atual. E quais são esses efeitos colaterais tão temidos do corticoide? Os efeitos eles acontecem principalmente com o uso de doses mais altas e também do uso mais prolongado da medicação, pois há uma dose cumulativa e efeitos colaterais também cumulativos. Então, o paciente que utiliza corticoide por mais tempo ou em doses mais altas, ele tem mais risco de ganho de peso, seja por causa de uma maior retenção hídrica, ele se sente mais inchado, mas também há um grande aumento no apetite e na vontade por carboidratos, doces.
Além disso, é comum também piorar a acne, algumas erupções de pele. O paciente pode perceber o surgimento de estrias violáceas. E a longo prazo, existe um maior risco também de descompensação da pressão, da frequência cardíaca, fragilidade dos ossos com aumento do risco de fraturas. Então, são tantos os problemas que o corticoide de longo prazo pode trazer que o seu uso deve ser feito sempre de forma prescrita pelo médico, controlada e acompanhada. É muito importante que quando o seu médico te prescreve corticoide por um período mais prolongado, que você possa ter contato com esse médico, que você faça o acompanhamento de forma muito certinha, que você volte na consulta no momento que ele te indica para voltar, e não que você não continue usando essa medicação achando que não tem problema, porque até ali está tudo bem. A gente prescreve sempre com uma previsão ou com uma programação de retirada dessa droga, porque a gente sabe que a conta pode vir lá na frente. É óbvio que existem situações que o benefício dele é infinitamente maior do que qualquer risco que possa acontecer de efeito colateral. Então, nesse momento, a balança acaba predispondo à prescrição, mesmo que a gente saiba que é uma dose alta e que aquele paciente vai ter efeitos colaterais. Mas quando a gente faz o acompanhamento muito próximo, quando a gente prescreve essa droga com segurança, a gente consegue minimizar bastante esses efeitos colaterais. E nós sabemos também que após a retirada do corticoide, a tendência é que grande parte desses efeitos desapareçam, como comece a ter perda de peso, melhoria da oleosidade da pele, redução da acne, melhoria também da aparência, que às vezes o paciente se sente com uma aparência um pouquinho diferente, com mais bochecha, um rostinho mais redondo. Tudo isso, quando a gente vai retirando a medicação e o organismo vai se desintoxicando daquele remédio, a gente começa a ter já o retorno das funções normais do organismo. Porém, se você é um paciente que precisa usar corticoide e que recebeu essa prescrição médica, aqui vão algumas dicas que vão auxiliar a minimizar esses efeitos colaterais a longo prazo. Faça o seu acompanhamento regular, obedeça o momento de retorno à consulta que seu médico orientou. Tente manter uma dieta equilibrada o máximo possível. O acompanhamento nutricional nesse momento pode ser super importante para que o profissional te dê algumas dicas de como driblar esse aumento de apetite que pode acontecer ao longo do uso da medicação. Procure fazer atividade física e também consumir a quantidade de cálcio e suplementar vitamina D se necessário. Isso o seu médico também tem que trabalhar em conjunto com você, pois a prática de atividade física, suplementação de cálcio e vitamina D pode minimizar o risco de perda de massa óssea e de fraturas para quem tem que utilizar corticoide por mais tempo. Além disso, o exercício físico também te ajuda a manter o peso mais equilibrado, mais estável e evitar grandes ganhos de peso ao longo do tratamento. Outras dicas preciosíssimas são: se você está se sentindo com irritabilidade, com mudanças do humor pela medicação, ou se o fato de usar esse remédio está impactando bastante o seu emocional, é super importante um acompanhamento psicoterápico. Isso pode nos ajudar também a passar por esse momento mais crítico do tratamento. Sempre beba bastante água. E se você estiver se sentindo com muita retenção hídrica, a drenagem linfática pode ser uma alternativa para te ajudar nesse processo. Terapias como a acupuntura também ajudam a minimizar os efeitos colaterais de medicações. Portanto, se você ficou aqui comigo até esse momento, você já percebeu que o corticoide pode ser extremamente benéfico em situações mais graves, em situações de dor ou inflamação intensa. Porém, quando não utilizado da forma apropriada ou quando é necessário também um uso mais prolongado, a depender da questão de saúde do paciente, essas medicações podem trazer danos e efeitos colaterais que por muitas vezes são limitantes. Então sim, o corticoide pode ser mocinho, pode ser vilão. Tudo depende da forma de como ele é prescrito, como ele é utilizado e como o paciente também assume a responsabilidade do seu tratamento, ajudando o seu médico nesse processo para minimizar esses efeitos colaterais. Se você gostou desse vídeo, se você acha que tem alguém que possa se interessar, encaminhe para esse colega, para esse familiar e não esqueça de ativar aqui as notificações no sininho para que vocês recebam sempre alertas de novos quadros aqui sobre saúde. Obrigada e até a próxima!